Sejam bem-vindos, caros irmãos. Hoje nós iremos dar sequência ao estudo do livro Pão Nosso, do autor espiritual Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E para fazermos a preparação para o nosso estudo, iremos ler um pequeno capítulo do livro Episódios Diários, psicografia de Divaldo Franco, autoria espiritual de Joana de Ângeles, e o capítulo escolhido é o capítulo 24, intitulado O Poder. Não deplores a função ou tarefa humilde, na qual te encontras edificando o futuro. Todas as realizações, por mais grandiosas, não dispensam a participação das aparentes e pequenas contribuições que, em última análise, são-lhes fundamentais. A melhor engrenagem pode desarticular-se quando alui o modesto parafuso. A maquinaria mais sofisticada estrutura-se com um mineral transformado, antes sem outra serventia. Todas as tarefas que promovem a vida são de relevante significado. Não é a função que dignifica o homem, mas este quem a enobrece. Realiza desse modo o teu dever, com a consciência de que ele é de suma importância no concerto geral da vida. O fastígio e o poder são compromissos graves para aqueles que os detêm. O fastígio facilmente leva à queda, sob as circunstâncias em que se apresenta e as facilidades de que se reveste. O poder, quase sempre, leva à corrupção, face à transitória posição de que se faz cercar, com perigos e gravames. O verdadeiro poder é o do amor, aquele que vem de Deus, que faz homens fortes em qualquer função e dignos, íntegros, em todas as atividades. Faze a tua parte com o poder do amor e segue, feliz, até a tua vitória final. Então faremos agora uma pequena prece para darmos início de fato ao nosso estudo. Querido Jesus, Mestre do Divino Amor, rogamos, Senhor, que ilumine as nossas mentes e os nossos corações neste momento, para que possamos melhor compreender as características do nosso estudo, o conteúdo que iremos trazer, para que assim, Senhor, possamos impressionar a nossa vontade, a fim de reforçarmos o nosso comprometimento com o nosso progresso, com a nossa melhoria interior. Esteja conosco, Senhor, abençoando e inspirando-nos para o bem. Que assim seja. Bom, então o capítulo que iremos estudar hoje do livro Pão Nosso de Emmanuel é o capítulo número 70, intitulado Elogios. É um capítulo interessante porque ele traz à nossa reflexão uma questão que muitas vezes passa despercebido, tanto no meio espírita quanto na nossa vivência do dia a dia. Porque quando falamos em elogios, geralmente é algo que vemos como positivo. Afinal de contas, quem não gosta de receber um elogio? Quem não gosta de ter um esforço reconhecido? Então, a questão do elogio é por ela está ligada à nossa característica de sermos ainda espíritos imperfeitos. Então, muitas vezes, o elogio ele é revestido de uma capa aparentemente boa, mas a carga que ele traz pode ser bastante nociva para nós. Para entendermos melhor, vamos pegar o versículo que Emmanuel escolheu para abrir esse capítulo em particular. É um versículo que se encontra em Lucas, capítulo 11, o versículo é o número 28, mas eu vou ler também o versículo anterior, que é o 27, para ficar mais claro o contexto do que estava acontecendo. Então, no versículo anterior, João anota o seguinte: E aconteceu que, dizendo ele estas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: Bem-aventurado o ventre que te trouxe, e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então veja, aqui fica muito claro a postura de Jesus diante disso. Então, ele estava pregando para uma multidão, e uma mulher, provavelmente muito impressionada, embevecida com os ensinamentos de Jesus, levantou-se entre os demais e fez uma exaltação, né? No caso, a genitora de Jesus, a Maria, dizendo que ela era bem-aventurada
porque gerou Jesus, ou seja, porque gerou o Messias, gerou o Filho de Deus. Então ela era de fato uma grande mulher por conta disso. Só que Jesus rapidamente percebe ali uma oportunidade de mais um ensinamento, porque ele coloca a multidão que o ouvia num contexto muito, numa compreensão muito concreta, como nós costumamos dizer, ele traz todos para ter os pés no chão. Ele diz que bem-aventurado não seria Maria porque gerou o Filho de Deus, mas sim, só é bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam, no sentido de guardar como procurar executar a palavra de Deus, ou seja, lembrar dos ensinamentos de Deus todos os dias e buscar praticá-los. Então esses têm ventura, mas não Maria, que foi apenas entre aspas, né, porque com certeza é uma grande missão, mas apenas aquele espírito escolhido para trazer Jesus ao convívio físico. Ela obviamente tem um mérito, porque imaginemos que entre todas as mulheres da sua época, Jesus escolheu aquela que devia ter uma grande expressão espiritual, mas isso por si só não glorificaria Maria. O que glorifica alguém é buscar cumprir os ensinamentos, as leis de Deus. Então vejam, Jesus não aceita esse tipo de elogio, esse tipo de glorificação, porque na verdade glorificando Maria, a mulher está indiretamente glorificando Jesus também, né? Porque o fato seria Maria ter dado à luz a Jesus, então Jesus seria uma figura extraordinária. E de fato ele é uma figura extraordinária, é o Espírito perfeito que nós temos conhecimento na história do nosso planeta. Mas ele não se deixa levar por isso. Ele quer dar o ensinamento, a lição de que muito mais importante é você buscar fazer a vontade de Deus. Então vejam, ele trabalha com essa questão do elogio de uma forma bastante realista, que muitas vezes essa é uma forma que nos falta. Porque uma coisa é você reconhecer o trabalho de alguém como um estímulo, né? Justamente por sermos imperfeitos, muitas vezes nós precisamos de ter esse feedback, esse retorno de que estamos no caminho correto. Porque para aquele aprendiz sincero, é natural que a dúvida se apresente até mesmo naquilo que ele produz. Será que eu estou no caminho certo? Será que a forma como eu estou me portando é a forma adequada ou estarei equivocado, cometendo algum erro? Então, de repente, alguém executa um trabalho, por exemplo, no caso do Centro Espírita, um coordenador que estrutura um seminário bem, ao final do trabalho, é justo que alguém se aproxime dele em particular e fale: olha, fulano, parabéns pelo trabalho, foi tudo aconteceu a contento, as oficinas deram certo, todo mundo participou e achou que aquilo realmente acrescentou algo. Pronto. É apenas o reconhecimento de um trabalho bem feito. Diferente do elogio nesse sentido de algo pernicioso. Porque é muito comum, quando a gente elogia, nós exagerarmos na dose das palavras, né? Quantas vezes não vemos elogios do tipo: ah, mas fulano é maravilhoso, mas a sua palestra foi fantástica, mas os seus ensinamentos são brilhantes, a sua figura é insubstituível no movimento espírita. Então, esse tipo de colocação, ela mais prejudica do que auxilia, porque ela está, na verdade, é como se fosse algo endereçado não ao nosso engrandecimento, mas à nossa destruição. Porque se aceitarmos esse tipo de manifestação, estaremos dando aso ao desenvolvimento do nosso orgulho. E nós sabemos, pela doutrina espírita, o perigo que isso traz. Se não, vejamos a questão 785 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec faz o seguinte questionamento: qual o maior obstáculo ao progresso? A resposta é direta:
o orgulho e o egoísmo. Claro que os espíritos estão falando do progresso moral, né? Porque o intelectual, ele se processa sempre de qualquer forma, mas para nós progredirmos moralmente, os maiores perigos se encontram dentro de nós, na característica desses dois vícios, dessas duas imperfeições, que são o orgulho e o egoísmo. E o elogio, esse reconhecimento exagerado, ele justamente vem atiçar essas características em nós. Ele desperta um excessivo amor próprio, um excessivo autorreconhecimento do nosso valor num patamar que não é razoável. Todo estudante da doutrina espírita tem muito claro que nós nos encontramos ainda nos estágios iniciais do nosso desenvolvimento. Claro, sabemos que fomos todos criados com um destino comum, a perfeição. Todos, sem exceção, em algum momento da sua jornada, alcançarão esse destino, a perfeição relativa das qualidades morais e do intelecto. Porém, essa é uma longa jornada que nós, habitantes do planeta Terra, ainda estamos nas primeiras estações. Portanto, temos que ter muito claro quem nós somos. E para isso tem uma fórmula muito simples, que se analisarmos, ela é justamente o oposto da fórmula contida no elogio. Se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, cujo título é Pedis e Obtereis, veremos que no final do item 4, nós temos justamente essa fórmula, no formato de uma recomendação, uma advertência. Diz o seguinte: examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. Percebem que é algo muito diferente do elogio? O elogio, ele meio que nos cega para quem nós somos. E esse princípio, essa advertência do capítulo 27, ela faz o contrário. É puxar a nossa consciência para a realidade que nós vivemos. Então, buscando examinar os nossos defeitos. Porque é óbvio que já temos algumas qualidades. Pela nossa própria jornada, algumas virtudes já começaram a ser desenvolvidas em nós. São como que pequenas árvores, mas árvores ainda inexpressivas no começo da sua vida. E cercadas de ervas daninhas, que são justamente as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Então, se nós queremos ser jardineiros zelosos, temos que observar, além da árvore frágil que cresce, mas principalmente tudo aquilo que é ameaça. E empenhar o nosso esforço para ir arrancando essas ervas daninhas de dentro de nós. E se formos comparar o nosso pequeno pomar, digamos assim, com os alheios, que busquemos a comparação no sentido de ver o que os outros já conquistaram que ainda falta para nós. Porque isso nos dá a real medida do que de fato precisamos realizar como progresso íntimo para que possamos galgar etapas maiores, para que possamos de fato progredir na nossa evolução espiritual. Então, esse ensinamento, essa passagem de Jesus, esse chamamento à realidade quer dizer justamente isso. Enquanto que as glórias nos cegam, esse pé no chão, esse buscar concretamente quem somos, clareia a nossa visão para o que precisamos fazer. Então Jesus, ele nunca aceitou esse tipo de manifestação. Podemos dar um outro exemplo, como a passagem do jovem rico que vai ao encontro de Jesus para perguntar o que ele precisava ainda fazer para alcançar o reino de Deus. E lá nós temos mais uma situação onde isso ocorre. Vamos agora para Marcos, no capítulo 10, versículos 17 e 18, aonde ele narra justamente o início desse acontecimento. Lá tem o seguinte:
E pondo-se a caminho, um homem correndo para ele e ajoelhando-se diante dele o interrogava: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me dizes bom? Ninguém é bom, senão um, Deus. Então veja, Jesus, exemplo para nós de perfeição moral, do que aquilo que pode ser conquistado para a nossa humanidade, segundo o Livro dos Espíritos, questão 642, né? Ele é o nosso modelo de conduta moral, nem ele aceita ser chamado de bom. Porque bom, nesse sentido, às vezes a gente não percebe o que as palavras querem realmente dizer, mas bom quer dizer que eu tenho já conquistado todas as qualidades e que os meus atos sempre são atos do bem. Isso está fora do alcance da humanidade. Somente Deus é que é detentor de todas as imperfeições no grau infinito da sua potência. Infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente amoroso, ou seja, somente Deus pode realmente ser chamado de bom. Então ele chama a atenção do jovem rico para dizer que ele não é bom. Ele é apenas, sim, um mestre no sentido de quem ensina, mas não no sentido de quem já realizou todas essas conquistas, que elas só seriam possíveis para Deus. Então, é muito importante nós termos essa consciência do nosso lugar, de onde nos encontramos na escala evolutiva. Que nós estamos num planetinha acanhado de uma galáxia que está longe de ser uma das maiores do universo, cujo Sol se encontra praticamente nos confins da vizinhança da Via Láctea. Quantas humanidades, quantos espíritos de escala incomensurável para a nossa percepção. E nós, às vezes, nos permitimos achar que somos grandes coisas, que temos grandes méritos por aquilo que fazemos. Não. Somos criaturas imperfeitas. Isso não é uma constatação derrotista, vitimista, pessimista. É apenas a compreensão da nossa realidade. Simples assim. Então, todo bem que nós conseguimos fazer, apesar dos nossos defeitos, das nossas fraquezas, dos nossos vícios, toda vez que fazemos o bem, esse bem não deve ser creditado às nossas capacidades, porque sabemos que são poucas, mas ele precisa ser creditado a Deus, porque no fundo é Deus que tudo realiza. Não disse Jesus que nem um só galho, uma só folha de uma árvore cai sem que Deus o consinta? Então tudo que realizamos agora é porque temos por trás o amparo da providência divina. O fato de estarmos aqui hoje, interagindo por um meio digital, só esse simples ato, nós temos aqui uma clara expressão do poder de Deus. Pela tecnologia que desenvolvemos e até indo pelo outro extremo, pelo simples fato de estarmos vivos, podendo ouvir essa gravação. Quantos e quantos irmãos hoje foram chamados de volta à pátria espiritual? Quantas coisas deixaram de acontecer pela providência divina para que nós continuemos essa existência corporal? A gente muitas vezes agradece a Deus por nos livrar de um mal iminente. Mas quantas vezes somos livrados desse mal antes que sequer tenhamos consciência dele? Quantas vezes nos sentimos derrotados e de repente uma força faz com que nós nos ergamos? Ou às vezes alguém fala conosco, lemos alguma coisa, um pensamento surge do nada em nossa mente. São tantas e tantas manifestações da providência divina. Então todo bem que nós fazemos, nós só o fazemos pela graça, pelo poder, pela vontade de Deus. Por nós mesmos, podemos praticamente nada.
Como Paulo anota bem na primeira epístola a Coríntios, no capítulo 3, versículo 7, ele faz a seguinte observação com relação a isso. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então nós percebemos com essa anotação de Paulo o nosso papel que já comentamos de jardineiros, trabalhando na seara do Senhor. Então o bem que nós produzimos, na verdade, não nos pertence. O solo não é nosso, a semente não é nossa, a vida que está ali contida não é nossa. Simplesmente derramamos um pouco de suor trabalhando nesse campo, mas os frutos pertencem a Deus, não são nossos. E isso é importante para que tenhamos é importante termos essa consciência para que possamos não nos deixar levar pelos arroubos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da presunção de sermos realmente muita coisa. Porque isso, no fundo, é uma forma de escape, é uma fuga de enfrentarmos o nosso verdadeiro eu. É um modo de não ter que reconhecer que nós somos ainda muito pequenos, que não somos tudo aquilo que gostaríamos de ser. É mais fácil nos iludirmos, achando que somos detentores de grandes títulos, do que reconhecer que somos humílimos trabalhadores na seara de um campo que sequer nos pertence. Mas essa questão é crucial para a construção da nossa felicidade e temos que estar atentos às ervas daninhas da vaidade para que não percamos a safra aonde trabalhamos agora na presente existência. Eu lembro sempre de Chico Xavier e da sua conduta de extrema humildade, reconhecendo o seu papel pequeno na grande missão que ele tinha por desempenhar. Temos, por exemplo, a primeira entrevista que ele deu para a televisão, em 1968, na extinta TV Tupi de São Paulo. E nessa entrevista, o entrevistador, Saulo Gomes, faz uma apresentação do Chico, enumerando os seus grandes feitos e a figura especial que ele era. Não falou nenhuma mentira, né? Realmente, o Chico Xavier é o apóstolo da humildade e do espiritismo no Brasil, um dos maiores médiuns e grande responsável pela divulgação da doutrina espírita no Brasil, com seus mais de 400 títulos publicados. Mas Chico fica incomodado com aquilo. E tão logo o entrevistador passa a palavra a ele pede para esclarecer a sua situação. É uma resposta curta, de 2 minutos, que eu gostaria que nós assistíssemos agora. Queremos pedir licença para falar do entusiasmo com que o nosso entrevistador se refere a nós, porque conhecemos a nossa total desvalia e sabemos que as palavras do nosso caro Saulo Gomes nascem da generosidade dele, mas não motivadas por merecimento da nossa parte, que realmente não possuímos. Feita essa ressalva, confessamos que nos achamos diante de um inquérito afetivo muito sério que nos chama a grande responsabilidade, porque entendemos que estamos diante dos ouvintes que procuram a verdade. Então, confesso que antes de me sentar aqui para a entrevista, pedi aos nossos amigos espirituais que me ajudassem nas minhas palavras inexpressivas, porque não tenho o dom da palavra, mas pedi aos nossos amigos, especialmente ao nosso Emmanuel, que dirige as nossas atividades mediúnicas desde 1931, que me amparasse para que eu errasse o menos possível nas respostas. Assim eu conto com o perdão de todos.
Então vejam, né? Realmente Chico é fabuloso. Ele coloca que ele é pequeno demais para a responsabilidade de responder perguntas em nome da doutrina espírita. E que por isso ele pediu o apoio de Emmanuel e mesmo assim ele se sentia receoso de errar por não ser uma pessoa extraordinária ou fabulosa, como muitos o chamavam. Então essa conduta da verdadeira modéstia, ela é fundamental, né? Mais uma vez, verdadeira modéstia é aquela onde há ausência da vaidade, que é ainda um outro ponto que precisamos estar atentos, porque é muito comum no nosso estado de imperfeição querermos ocultar os nossos vícios com um verniz de falsas virtudes. Eu lembro de um pensador, de um filósofo francês do século XVII, que é o Jean de La Bruyère, onde ele dizia o seguinte: a falsa modéstia é o supremo requinte da vaidade. Então, ele está justamente nos alertando dessa questão, né? Podemos ser tão vaidosos que usamos a modéstia para tentar ocultar essa vaidade. Então, diante, por exemplo, de um elogio, a pessoa que tem falsa modéstia reage como? Né? Vamos supor, no meu caso, né, eu faço uma palestra e alguém diz: poxa, Paulo, bacana, gostei da sua palestra, parabéns. Aí eu vou falar: não, imagina, quem sou eu? Um reles aspirante a aprendiz do Espiritismo, eu não tenho méritos, né? Não mereço o seu elogio. No fundo, o que eu estou dizendo? Eu estou agindo de uma maneira a negar o que a pessoa está querendo transmitir. Quando eu digo que eu não mereço aquele elogio, no fundo eu estou meio que convidando a pessoa a continuar me elogiando, porque imagina, se eu vou falar bem de alguém e alguém diz que não merece, eu vou querer convencê-lo de que ele merece o elogio. Então eu vou fazer mais elogios. Esse é o requinte da vaidade. Eu finjo que não me acho merecedor, mas o meu intuito verdadeiro é ouvir mais elogios. Já a pessoa que é verdadeiramente modesta vai responder, por exemplo: obrigado, fico feliz que a palestra tenha sido útil para você. Pronto, simples assim. Assumo o papel de um mero trabalhador que cumpriu a tarefa que lhe foi designada. Afinal de contas, o que é um palestrante do que simplesmente um repassador de conhecimentos? Quando a gente faz uma palestra, a gente estuda, faz anotações e depois as transmite para o público. Não que nós sejamos um modelo de comportamento moral ou de conduta. Simplesmente um professor que está ali falando para um público. Então, não é nada demais. Nada que mereça crédito ou que seja digno de admiração. Como Jesus colocou, somente é digno de admiração, bem-aventurado, os que cumprem a vontade de Deus. E isso não precisa ser dito para as pessoas. É algo que interessa apenas à minha consciência e a Deus. Porque quando eu pretendo mostrar alguma virtude, eu estou justamente desconstruindo tudo aquilo que eu conquistei. É nesse sentido que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o Sedes Perfeito, um dos capítulos mais brilhantes do livro de Kardec, uma observação bem interessante no item 8, aonde o espírito de... fugiu o nome aqui. O espírito de François Nicolas Madeleine, ele está falando sobre a virtude, dentro justamente do que nós estamos comentando agora, e do perigo de você não saber lidar com as suas pequenas conquistas. No penúltimo parágrafo, ele anota o seguinte: em princípio, o homem que se exalça, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula, por esse simples fato, todo o mérito real que possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito de boa mente que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração, mas, desde que tal satisfação se exteriorize para colher elogios, degenera em amor próprio. Então é justamente o ponto central
do capítulo que Emmanuel colocou no livro Pão Nosso. Ou seja, toda vez que eu queira mostrar algo virtuoso, eu estou, na verdade, mostrando uma outra coisa bem diferente, que a vaidade fala mais alto em mim, e que, portanto, eu estou muito longe ainda de ter realizado alguma conquista verdadeira. Porque eu estou muito mais preocupado em agradar os outros do que agradar a Deus. E aí, onde no parágrafo seguinte, o próprio espírito do François anota o seguinte: mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Porque, na verdade, essa virtude orgulhosa, ela está simplesmente demonstrando o quanto pequeno eu ainda sou dentro da escala evolutiva. Então, para concluirmos os nossos apontamentos, as nossas reflexões dentro de tudo isso que nós comentamos, gostaria de sintetizar todo esse assunto com um pequeno trecho do Evangelho de João, no capítulo 5, versículos 41 e 44, que Jesus fala justamente sobre essa questão da exaltação, dos elogios que possam ser feitos. Ele fala o seguinte: eu não recebo glória da parte de homem. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscai a glória da parte do Deus único? Em outras palavras, o que adianta buscar reconhecimento nos homens, se isso de fato nada vale? A mão que hoje afaga é amanhã a que pode me apedrejar. Então, o que nós devemos ter como princípio de conduta é buscar a glória em Deus. Ou seja, buscar agir de forma que agrade a Deus, não aos homens. E se ninguém reconhece o que eu faço, tanto melhor, porque não será objeto de tentação para a minha queda. O que realmente importa é a minha consciência e o que eu faço nela para de fato agradar a Deus. Eu sou servo de Deus. Devo então agradar o meu Senhor e não os demais que dividem o trabalho comigo na mesma seara. Então estejamos atentos aos elogios, tanto aqueles que fazemos, que poderão se tornar pedra de tropeço, armadilha na jornada do nosso irmão, como também aqueles que eu recebo, porque poderão ser veneno a destilar em mim os germes que fortalecerão o orgulho e o egoísmo. Então, rogamos ao nosso Pai Celeste que fortaleça a nossa determinação em vencermos em nós esses vícios e defeitos morais que ainda trazemos. Pedimos, Pai amado, que fortaleça a nossa fé e que nos auxilie a conquistarmos, degrau por degrau, a nossa glória de estarmos a cada dia mais próximos de Ti ao atendermos às Tuas leis e à Tua vontade. Sede conosco, Senhor, guiando os nossos passos e nos dando o alento e o sustento para nunca desistir. Esteja conosco, Pai, em todos os momentos da nossa jornada. Que assim seja.